com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, inclusive o texto que nós nos baseamos para fazer esta ministração. O irmão poderá acessar ali no site do portal, e o irmão terá o texto que serviu de base para a nossa ministração, para esta pré-aula. Também ao longo da semana nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical textos de apoio de outras faixas etárias, também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Igualmente, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, ou no Twitter, @ebdportal, e também no LinkedIn, nós disponibilizamos aos irmãos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio de todas as faixas etárias e até de lições de outras revistas da Escola Dominical, de outros currículos, para que ao longo da semana o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical ou, querendo, possa postar aqui também no canal do YouTube. Mas nunca se esquecendo que este canal do YouTube é apenas um prolongamento do site do portal Escola Dominical. Nós disponibilizamos entre 40 e 50 subsídios a cada semana, seja de textos, seja de vídeos, para que os irmãos possam ter uma excelente aula, um excelente aproveitamento. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo, aqui no canal do YouTube, da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que querem estudar a palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se concretiza, se realiza quando a igreja local se reúne para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje nós estamos finalizando este primeiro trimestre, este profícuo trimestre, em que estudamos um tema que é muitas vezes deixado de lado, mas é importantíssimo, porque é a própria identidade do servo de Deus, do salvo, é o fruto do Espírito. E hoje, nessa lição conclusiva, estaremos estudando a lição número 13, Uma Vida de Frutificação. E eu coloquei aqui no nosso subsídio: estamos frutificando? Somos verdadeiramente salvos? A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida de frutificação. A frutificação é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Quando Deus criou o homem, lá nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, foi assim que Deus disse para o ser humano que ele havia criado. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move
sobre a terra. As primeiras palavras que o homem dirigiu ao primeiro casal, quando completa a criação, com a criação da família, foi: frutificai. A frutificação é a finalidade, o objetivo, o propósito da própria existência humana da parte de Deus. E Jesus, quando veio restaurar o princípio criador, que havia sido distorcido pelo pecado, ele repete este propósito divino, e nem poderia ser diferente, porque Deus não muda, ele é o mesmo. Nele não há sombra de variação. E lá em João 15,16, nós vemos as seguintes palavras do Senhor Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então nós vemos aqui também, irmãos, a determinação do Senhor Jesus. Ele nos escolhe, nos nomeia, para quê? Para que nós vamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Então o objetivo do homem é dar fruto, é frutificar. É para isto que nós fomos criados. É para isto que nós fomos salvos na pessoa de Jesus. Então a nossa vida tem de ser uma vida de frutificação. Nós temos de dar o fruto. Agora, o que é frutificar? O que é dar o fruto? A própria Bíblia explica. Quando nós vemos a criação, e quando surge pela primeira vez a palavra fruto, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 11, Deus está criando todas as coisas. E quando ele cria os vegetais superiores, ele diz o seguinte: e disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. O fruto, ele é gerado conforme a espécie do ser. Quando Deus mandou criar os vegetais superiores, que são os que têm fruto, as angiospermas, nós vemos que Deus determina que o fruto se dê conforme a sua espécie. E quando Deus criou o homem conforme a sua semelhança. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, que fruto o homem deve produzir? Ele deve produzir um fruto segundo a sua espécie. E ele foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Portanto, o fruto que ele gerar deve ser um fruto que reflita a glória de Deus, que reflita o caráter de Deus, que o faça semelhante a Deus. É por isso que nós estudamos e terminamos de estudar na aula passada as 9 qualidades do fruto do Espírito. E é fruto do Espírito. Por quê? Porque é uma participação nossa na natureza divina. Porque nós somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Portanto, nós temos que refletir o caráter de Deus. Ter as mesmas características que Deus tem. É por isso que a pessoa salva por Jesus Cristo, nascendo de novo, sendo uma nova criatura,
ela é chamada de filha de Deus. Por quê? Porque ela recebeu o poder de ser feita filha de Deus. Porque ela agora tem o mesmo DNA divino. Ela agora tem as mesmas características. Ela reflete as características divinas. E isto é que é dar fruto. Isto é que frutificar. Frutificar significa refletir a glória de Deus. Frutificar significa passar a ter as mesmas características, as mesmas qualidades de Deus. Significa ser parecido com Deus. Ter as mesmas atitudes, a mesma conduta que tem o nosso Pai, que tem o nosso Deus. Agora, para que nós reflitamos, é por isso que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, e no versículo 14, ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós, irmãos, temos um comportamento diferente, porque nós somos filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida. E nós resplandecemos como astros no mundo. Por quê? Porque agora nós refletimos a glória de Deus. Porque agora nós temos as características da natureza divina. Porque nós, por Cristo, somos feitos participantes da natureza divina. É isso que diz o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 29, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Frutificar é ficar parecido com Cristo. Frutificar é ficar parecido com Deus. Frutificar é refletir a glória de Deus. É estar numa constante caminhada à perfeição, reproduzindo o caráter divino. Mas para isso acontecer, é preciso que o pecado seja tirado de nós. É preciso que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. Porque quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus e perdeu esta glória de Deus, perdeu estas características. Paulo, ele é bem claro ao dizer isso, lá em Romanos capítulo 3, versículos 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o primeiro casal pecou, ele se separou de Deus. E os homens começaram a ser gerados segundo a imagem e semelhança
deste Adão decaído. Gênesis 5 e 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Gênesis 5 e 3. Sete, que era um homem piedoso, mas que foi gerado à imagem e semelhança de Adão. E ele, portanto, só poderia frutificar segundo esta espécie, segundo este velho homem, segundo este homem carnal, este homem pecaminoso. E aí gera as obras da carne. E é interessante que o Senhor Jesus diz que nós conhecemos se alguém é nascido de novo, e portanto é um salvo, é uma nova criatura, ou se é o velho homem ainda, pode ser até religioso, mas ainda é o homem carnal, da natureza adâmica, da natureza pecaminosa. Pelos frutos. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos, as atitudes, o comportamento, a conduta, revela as qualidades. E nós devemos frutificar. Nós devemos produzir o fruto segundo a espécie, segundo a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o estudo do fruto do Espírito é desafiador. E é por isso que ele é deixado de lado. Porque nós não somos perfeitos. Caminhamos para a perfeição. E o estudo do fruto do Espírito mostra que nós precisamos diariamente vencer o velho homem, mantê-lo crucificado com Cristo e caminhar para agradar e se aproximar cada vez mais de Deus. É um estudo que nos obriga à santificação, que revela a necessidade da santificação. Porque se nós não formos transformados de glória em glória, como disse Paulo aqui em 2 Coríntios 13:18, nós regrediremos, porque não existe estacionamento na vida espiritual. Ou nós nos comportamos como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, resplandecendo como astros no mundo, ou nós decairemos, nos corromperemos, e aí estaremos no segundo estado, pior do que o primeiro. É o que diz Pedro, na sua carta, na sua epístola. Pedro, ele fala sobre isso, que o último estado é pior do que o primeiro. Ele diz aqui, em 2 de Pedro, capítulo 2, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveu-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro 3, 20 a 22. Então, falar de frutificação é falar da necessidade, da responsabilidade que nós temos de ter as qualidades de Cristo Jesus. Ter o caráter de Cristo. Em todo o nosso dia, em todo santo dia, nós devemos ser santos. Em todo momento, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito deve dominar sobre a carne. E é por isso que o subtítulo do nosso trimestre
é como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. A cada momento, a cada instante, nós temos uma luta dentro de nós. O velho homem querendo prevalecer, mas que tem que estar crucificado com Cristo. E a nova criatura que deve prevalecer, deve, guiada pelo Espírito humano que está em comunhão com o Espírito Santo, fazer com que nós tenhamos um caráter verdadeiramente cristão. Fazer com que nós sejamos parecidos com Cristo, cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Não é à toa que quando Jesus começa o seu sermão doutrinário, quando ele começa a ensinar os seus discípulos no Sermão do Monte, que é voltado para os seus discípulos, ele fala do sermão das bem-aventuranças. Ele começa dizendo para quem ele está falando. Ele está falando para os seus discípulos. E os seus discípulos são os bem-aventurados. São aqueles que têm aquelas 9 qualidades. Porque como nós vimos ao longo do trimestre, as 9 qualidades do fruto do Espírito correspondem às 9 bem-aventuranças. E o Senhor Jesus, mostrando a importância da frutificação, vai cuidar dela lá nas suas últimas instruções aos seus discípulos. Capítulo 15 de João, onde nós estamos falando aqui sobre a importância da frutificação, Jesus vai trazer uma comparação, um ensino importantíssimo a respeito da frutificação. No capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus aqui, então, ele usando do ensino da frutificação, do conceito da frutificação, ele se compara a uma videira verdadeira. A videira, que é a parreira, é a árvore que dá uva, e que era muito conhecida dos discípulos. A videira era uma das principais plantações, principais produções em Israel. O que dava o vinho, que é o símbolo da alegria. Então Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira. E quando ele coloca a videira, você não sabe que a videira, ela não é uma árvore, né? Ela se ramifica, né? Ela se espalha com vários ramos. Os irmãos podem ver aí a plantação de uva como é. E Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. E vocês são as varas, são os ramos que saem do tronco principal, que sou eu, a videira verdadeira. Então, quem plantou a videira foi o lavrador. Quem toma conta da videira é o lavrador. E o lavrador é o pai. Isso nos mostra que o pai foi quem planejou e executou o plano da salvação. Plantando Jesus no mundo, mandando o Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem para adquirir, conquistar a nossa salvação. É por isso que o versículo-chave da Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a coordenação do processo da salvação, seu planejamento e sua execução se deu pelo Pai, cumprida pelo Filho e sustentada pelo Espírito Santo. Lógico que as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação, porque a salvação é divina
E Deus é um, embora sejam três pessoas. Não podemos dizer que Pai faz uma coisa, o Filho faz uma coisa, o Espírito Santo faz uma coisa, mas há uma proeminência em cada etapa do processo da salvação. E Jesus diz que o Pai é o lavrador, mas a videira, aquela que foi plantada na terra, aquele que veio ao mundo para morrer por nós, aquele que se fez carne, é o Verbo, é Jesus. Ele diz, eu sou Jesus, eu sou a videira verdadeira. E a videira foi plantada. E quando nós vemos a plantação de uva, nós vemos que a videira ela é plantada, ela tem um tronco principal e ela vai ramificando. Jesus, ele é a raiz, porque ele foi plantada. A videira precisa ter uma raiz profunda para poder sustentar todas as ramificações. Tem um tronco principal, de onde saem as varas, de onde saem os ramos. Então, a videira é a raiz e o tronco principal. Jesus é a raiz e o tronco principal. É isso que ele diz quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele é a raiz. Ele é a raiz porque ele é o fundamento. Por isso que a Bíblia diz que ele é a pedra angular, a pedra principal. Por isso que Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento senão o que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em nenhum outro nome há salvação senão em Jesus. É Jesus o fundamento da salvação. É Ele quem faz a religação entre Deus e o homem, pois foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados. Não há salvação senão em Jesus. Não há como eu frutificar se eu não crer em Jesus. Só pela fé em Jesus eu ganho vida. Só Jesus é a vida. Né? O próprio João, ele diz isso no início do seu evangelho. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1 e 4. No versículo 9 está escrito também, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. A videira verdadeira é Jesus. Eu só posso frutificar se eu crer em Jesus. Se eu entregar a minha vida para Jesus. Esse é o princípio primeiro da frutificação. É a raiz, que é Cristo. Mas Cristo também é o caule principal. Ele também é o caule principal. Nós colocamos aí em nosso estudo que o caule é o órgão que liga o sistema radicular, a raiz, ao sistema foliar, as folhas. É o órgão do vegetal que se desenvolve na atmosfera, com geotopismo negativo, geralmente clorofilado, e que sustenta as gemas, os ramos, as folhas, as flores e os frutos. Jesus, ele faz a ligação entre Deus e o homem. É ele quem transmite, porque pelo caule vem, a raiz absorve os alimentos, os nutrientes, que são transmitidos às varas, aos ramos, às folhas, às flores, aos frutos, pelo caule. Então Jesus, além dele ser o fundamento, além dele ser a base única da nossa salvação, é ele quem nos transmite a natureza divina. É ele que nos alimenta espiritualmente. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. É por isso que ele diz que nós temos que estar em união com ele. Nós somos os ramos, temos que estar ligados, unidos a esse caule principal, que faz a mediação entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Ele é o caule principal, de onde saem os ramos.
Sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele mesmo vai dizer aqui em João 15, sem mim nada podeis fazer. Ele é o caule principal. Ele é o caule principal. E nós entramos aí como os ramos. Nós brotamos do caule principal. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de Cristo. Temos origem em Cristo. Por isso nós brotamos. E é interessante que a uva, na plantação da uva, há o broto, e o broto que dá origem ao ramo. O broto que dá origem ao ramo. Então aqui nós temos esta realidade. Para haver a frutificação, precisa ter o ramo, porque do ramo é que vem a flor, da flor é que vem a flor. Vem a folha, vem a flor e vem o fruto. Mas eu preciso sair do caule principal. Eu tenho que nascer em Jesus. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que estar em Jesus para poder dar fruto. O alimento vem do caule principal. Mas o ramo precisa crescer. É o ramo quem cresce. E ele só cresce porque ele está ligado ao caule principal, que lhe dá o alimento. Cristo nos dá o alimento. Cristo nos dá a vida. Mas eu e você é que temos que ser transformados de glória em glória. Eu e você é que temos que crescer espiritualmente para poder produzir o fruto. E Jesus diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, veja bem que dar fruto é uma obrigação minha e sua. Nós só podemos dar fruto porque somos alimentados por Cristo. Mas se eu não der fruto, eu sou retirado, eu sou cortado, eu sou lançado fora da videira. Então é um dever de cada um de nós. É por isso que esse tema é tão indigesto. Por isso que não se fala disso nos púlpitos. É mais fácil falar receba, receba. Eu preciso dar fruto. Porque se eu dou fruto é sinal que eu estou ligado a Cristo, unido a Cristo, em comunhão com Cristo. Mas pode acontecer de eu não dar fruto. Se eu não der fruto, eu serei tirado. E aquele que der fruto, ele será limpo para dar mais fruto. Veja que eu disse que na vida espiritual não há estacionamento. Ou você não dá fruto e é tirado, ou você dá fruto e aí então você é limpo para dar mais fruto. E quando o Senhor fala que é limpo, e nós colocamos aí em nosso esboço, ele está falando da poda. A poda. A videira ela tem que ser podada, e nós colocamos aqui até alguns textos da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ensinando como se faz a poda, como é que deve ser feita a poda na videira. E é interessante que os irmãos vendo aí a técnica da poda, e nós podemos aplicá-la aqui no ensino de Jesus. Existem dois tipos de poda. A poda seca e a poda verde. Vamos ler aqui. A poda seca e a poda verde. A poda adequada é essencial para que uma árvore desenvolva uma estatura forte e uma forma desejada. As árvores que recebem as medidas de poda apropriadas quando são jovens precisarão de pouca poda corretiva em sua idade adulta. Então nós temos a poda, que ela pode ser seca, que é aquela que retira galhos frágeis para que a seiva circule apenas nos galhos frondosos.
Ou seja, podemos ser alvo de retirada de certas atividades, de certas áreas de nossas vidas, que eram indicações de fraqueza espiritual, para que aprendamos a depender mais e mais do Senhor. Então existe a poda seca, que é a retirada de galhos frágeis, que podem comprometer a alimentação e o nosso crescimento. Então, se nós estamos dando fruto, muitas vezes pode ser que Deus vá nas nossas fraquezas para cortá-las. As nossas fraquezas, elas são eliminadas. E isso pode acontecer que nós tenhamos supostos reveses na vida para nos afastar de certas atividades, de certos ambientes, de certos lugares. Isso para quê? Para que nós frutifiquemos mais. Essa é a poda seca. Mas nós temos também a poda verde, que é aquela em que ocorre em pleno período vegetativo da videira, ou seja, quando estamos em pleno instante de crescimento e de vigor espiritual, cujo objetivo é eliminar a brotação mal situada ou inútil, com o propósito de obter uma maior ventilação e insolação no vinhedo. A poda verde, ela se dá no momento das bênçãos, nos momentos do fervor espiritual, para corrigir e para impedir que esse sucesso nos impeça de resplandecer a glória de Deus, nos impeça de ser mais usados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Veja aqui que a poda ela, tem o propósito de obter maior ventilação e maior insolação, ou seja, para que haja maior ventilação, e quando se fala em vento, espiritualmente nós falamos do Espírito Santo, para que nós possamos ser mais guiados e dirigidos, mais sensíveis ao Espírito Santo. Às vezes vem a poda, e a poda dói, irmãos, porque ela é corta, é retirada, cria machucados, feridas, mas é para que nós demos fruto. Pode ser a poda seca, que é a eliminação das fraquezas, e pode ser a poda verde, que é a criação, num momento de fervor espiritual, de grande estatura espiritual, criar condições para que nós sejamos mais sensíveis ao Espírito Santo e para que nós reflitamos mais a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Deus dava testemunho de Jó. Ninguém pode dizer que Jó estava passando um momento de fraqueza. Deus dava testemunho dele. Mas Deus permitiu que o diabo o atacasse. E lá no final da sua prova, o próprio Jó reconhece que ele estava mais sensível a Deus, mais próximo a Deus. Ele diz, olha, antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos veem o Senhor. Ele agora tinha mais ventilação e mais insolação. Ele estava dando mais fruto, porque ele foi limpo. Então, irmãos, a frutificação também nos mostra esta realidade que Jesus fala. Quem não frutifica é lançado fora. Mas dia menos dia vai ficar evidente que ele nunca pertenceu à igreja, que ele nunca foi um salvo, ou que perdeu a salvação já tendo sido um salvo certa feita, mas que agora já não mais o é. Tudo que está oculto há de ser revelado. A vara, ela é cortada, tirada, porque ela não dá fruto. Ou então ela dá fruto, mas então ela é limpa, ela é podada. Suas fraquezas são eliminadas. Ela se torna mais ventilada e insolada nos momentos de fervor e de sucesso espiritual, para que ela dê mais fruto. Essa é a realidade da poda, da frutificação. Mas o Senhor Jesus começa nos dizendo o que e nesse processo da poda tem um papel fundamental a palavra de Deus.
Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é uma constante limpeza. É por isso que Jesus, quando ora por nós e fala da nossa santificação, lá em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o alimento principal do crente. Lembra que o caule principal, ele transmite o alimento, a seiva, é chamada seiva, esse alimento que vem pelo caule para o ramo, e a alimentação principal é a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus nos mantém em constante limpeza. A palavra de Deus nos alimenta diariamente. É a principal força que nos dá a limpeza. E aí nós estamos tendo a poda, porque através da palavra nós somos corrigidos. E veja aqui esse texto que eu li aqui, diz que a poda, ela deve, nesse texto aqui, que nós lemos aqui, uma afirmação aqui da Sociedade Internacional de Arboricultura. Ela diz assim, que quando jovens, se as árvores forem podadas apropriadamente, quando elas estiverem maduras, a poda corretiva não precisa ser tão intensa. Eis a importância de nós fazermos o discipulado, né, para o crente novo convertido, ser criado e ensinado na palavra, para que ele cresça ordenadamente, e aí a poda corretiva, que sempre terá de haver, porque somos imperfeitos, não será tão traumática para o crente amadurecido. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Hoje nós estamos desprezando a palavra. E um dos motivos pelos quais nós temos tantos crentes infrutíferos que estão sendo tirados é o fato de eles não se alimentarem da palavra. Mas o que é necessário para que alguém frutifique? Jesus explica. Versículo 4, ele diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu preciso estar em Cristo e Cristo estar em mim. É preciso haver uma comunhão. Quando nós somos salvos, quando nós nascemos de novo, os pecados são tirados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, aquela separação que havia entre o homem e Deus desaparece. Agora nós nos unimos novamente a Deus. Mas esta comunhão tem que permanecer. Se vós estáis em mim e eu em vós. É preciso que nós estejamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu estou em Cristo, se eu estou em comunhão com Cristo, se eu sou um com Cristo, eu não vivo pecando. Eu faço a vontade de Deus. Eu fico parecido com Cristo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foi assim que Jesus disse com relação ao Pai, e é assim que nós temos que dizer em relação a Ele, porque Ele disse que assim como Ele foi enviado pelo Pai, Ele nos envia. Então nós temos de estar em comunhão com Cristo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o exemplo de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, não mais vivendo
mas Cristo vivendo em nós. É isso que Paulo diz. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós temos que seguir as pisadas de Jesus, como disse Pedro. Isso é estar em comunhão com Deus. Só vou frutificar se eu estiver em Jesus e Jesus estiver em mim. Agora, se Jesus está em mim, quando eu for tomar uma atitude, eu pergunto, o que Jesus faria? Em meus passos, o que faria Jesus? Qual é o título do romance de Charles Seldon? Se você não leu, leia. Quais são as nossas atitudes? São nossas ou são as de Cristo Jesus? Para frutificar, eu tenho que estar em Jesus e Jesus tem que estar em mim. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, tu és meu e eu sou teu. É esta a nossa realidade? Eu só posso frutificar, eu só posso ter uma vida de frutificação se Jesus estiver em mim e eu estiver em Jesus. E eu estarei em Jesus. E Jesus estará em mim se eu cumprir a palavra, se eu obedecer a palavra, se eu for atento à palavra, se eu me alimentar da palavra, se eu ouvir e cumprir a palavra de Jesus. Mas Jesus continua dizendo, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Para eu frutificar, eu preciso estar em comunhão com Deus. E aí, se eu estou em comunhão com Cristo, eu estou em comunhão com o Pai. E se eu estou em comunhão com Cristo, eu amo o Pai. Se eu amo o Pai, eu guardo as suas palavras. Se eu estou em comunhão com Cristo, eu já não tenho vontade própria. A minha vontade é a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo sempre se realiza. Esse negócio, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, não é que eu vou passar agora a ser o mandão de Deus, como andam interpretando por aí. Que todos os meus desejos e caprichos serão realizados. Muito pelo contrário. Eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais caprichos, porque eu estou em comunhão com Deus, eu sou um com Deus, portanto eu já não quero nada, é Deus que quer em mim. E o que Deus quer se realiza. Eu vou querer o que Deus quer. E por isso, tudo que eu pedir vai acontecer, porque o que eu peço não é o que eu quero, é o que Deus quer. E o que Deus quer sempre acontece. Mas, para eu frutificar, eu preciso permanecer no amor. Nós falamos já na aula passada sobre o amor. Nós temos que permanecer em comunhão com Deus. Nós temos que amar a Deus, porque Ele nos amou. Nós temos que guardar a sua palavra, porque amar a Deus é guardar a sua palavra. É cumprir a sua palavra. E se eu permaneço no amor, Jesus diz, 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a permanência no amor é a permanência nos mandamentos. É amar, porque o mandamento de Cristo é amar. Ele mesmo disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então eu tenho que fazer o que Jesus manda. Isso é permanecer no amor. Eu só vou frutificar se eu fizer o que Jesus manda. Se eu obedecer ao Senhor. Então, para frutificar, primeiro, eu tenho que estar em Jesus. Jesus tem que estar em mim. Comunhão. Segundo, eu tenho que permanecer no amor. Permanecer no amor é fazer o que Jesus manda.
obediência. Comunhão, obediência. Terceira coisa, a perseverança. Eu preciso permanecer no amor. Por isso que Jesus diz, se perseverar, daquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu preciso permanecer. Eu preciso, cada instante, a cada momento, me manter em comunhão com Deus e obedecer a Deus. A perseverança é necessária. Não podemos deixar de ocupar o lugar que Deus nos deu, que é o de ser ramo na sua videira. Eu não posso sair. Se eu sair da minha ligação com o tronco principal, eu secarei, serei colhido, serei jogado no fogo e arderei. Quem sai do seu lugar perde-se, vai para a perdição. Se eu me desligo de Cristo, se eu saio do lugar onde estou, na videira verdadeira, eu morro. Para frutificar, eu preciso amar. Por isso que o fruto do Espírito é o amor. É o desdobramento do amor. Para eu cumprir o mandamento de Cristo, obedecer a Cristo, eu preciso amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, só assim eu produzirei o fruto. Para eu frutificar, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar obedecendo, eu preciso perseverar e eu preciso amar. Eu tenho que dar fruto, e muito fruto, e um fruto permanente. E para eu ter uma boa colheita, uma colheita abundante, já foi dito aqui, é preciso que eu seja podado. Né? A poda me permite aumentar a minha produção. Né? E eu tenho que aumentar a produção. Né? Os técnicos da Embrapa dizem o seguinte: qualquer que seja o sistema de poda aplicado, o viticultor, né, o produtor, quem cultiva a vinha, a videira, deverá vigiar para que a futura área foliar e a produção tenham as melhores condições de aeração, calor e luminosidade. São 3 fatores que fazem uma boa produção de uva. E dos vegetais em geral. Mas aqui estamos visando a uva porque é o que Jesus fala. É a aeração, o calor e a luminosidade. A aeração é o arejamento. A plantação tem que estar arejada. Tem que permitir a circulação do ar. E isto nos fala do Espírito Santo. Eu já falei que o ar, o vento, fala do Espírito Santo. Onde há o Espírito, aí há liberdade, diz o apóstolo. É preciso que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Jesus mandou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para glorificar a Cristo. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo e da liberdade do Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Aí nós iremos ter uma grande produção. Aí nós iremos ter uma colheita abundante. Nós temos que ter o calor, o fervor espiritual. E aí nós falamos do poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, as operações, os sinais, prodígios e maravilhas. O poder de Deus precisa estar presente. O poder de Deus
permite que nós tenhamos uma boa produção, que nós tenhamos uma boa frutificação. É uma condição para a boa produção, é o calor. E a luminosidade. A luminosidade permite que o sol venha, que o sol atinja toda a produção, todos os ramos. Isso nos fala dos dons ministeriais que promovem o aperfeiçoamento dos santos. Porque a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então, é preciso que haja o aperfeiçoamento dos santos, o exercício dos dons ministeriais, o exercício dos dons de serviço. Né? Então, tudo isso é necessário para que nós tenhamos uma boa produção. Os ramos têm que ser bem alimentados, senão não tem uma boa produção. Isso fala da palavra, como eu já disse. É preciso que se dê preponderância, proeminência à palavra de Deus. Sem proeminência e preponderância da palavra de Deus, nós não crescemos espiritualmente, nós não podemos produzir o fruto. Mas é interessante, irmãos, que na videira, e eu coloquei aí no nosso estudo, é muito interessante que a videira, ela exige uma participação de todos os ramos para que eu tenha uma boa produção. É interessante, ó. Eu coloco aqui mais um texto da Embrapa. Na videira não se distinguem gemas vegetativas e gemas frutíferas, como em muitas espécies, mas sim somente gemas mistas, que originam brotos com inflorescências e folhas ou somente folhas. A gema da videira é composta, sendo a principal chamada primária, que dá origem a um broto frutífero. As outras duas são chamadas de secundárias, que geralmente brotam quando ocorrer algum dano com a gema primária. Olha que interessante. Sempre aparecem 3 brotos. Um frutífero e os outros ali de reserva. Ou seja, nunca eu tenho uma gema única, um broto único. Eu sempre tenho algo coletivo. E quando a principal falha, as outras frutificam. As outras brotam. É por isso que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. O crescimento espiritual, irmãos, nunca é feito individualmente. Ele é feito no coletivo. A salvação é individual. Cada broto é um broto. Mas a frutificação depende do outro. O crescimento espiritual depende do outro. É por isso que eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo. E amar a mim mesmo. Por isso que é uma mentira essa história dos desigrejados. Aqueles que querem servir a Deus sozinhos. Não. Na videira verdadeira, os ramos, eles surgem em grupo. Que maravilha. Nós dependemos uns dos outros. Olha a expressão. Nós levamos as cargas uns dos outros, nos amamos uns aos outros, nos admoestamos uns aos outros, nos aconselhamos uns aos outros, nos ensinamos uns aos outros, nos consolamos uns aos outros. Nós dependemos do outro para crescer espiritualmente. E é interessante que um outro ponto aqui que é importante é que a videira normalmente frutifica em ramos do ano que se desenvolvem de sarmentos do ano anterior. A frutificação do ramo é resultado de todo um sustento e de todo um trabalho feito durante um ano por todo o restante do vegetal. O ramo que frutifica, ele se desenvolve de um broto do ano anterior. E tem outra coisa. Na videira, um broto frutífero não produz novamente. Ele produz uma vez só. Depois ele dá condições para que outro produza. Olha a dependência um do outro. Outra coisa interessante é que os ramos mais afastados do tronco são os mais vigorosos. Eu tenho mais um, quanto mais afastado do tronco.
Isso quer dizer, irmãos, que nem sempre aqueles que aparecem mais são os que produzem mais. Às vezes um aparece para o outro produzir. Outra coisa interessante, e nós colocamos aí no texto, é que o crescimento da planta será regular se eu tiver um crescimento regular, a frutificação. Então, por isso que eu preciso ter mais ou menos os ramos na mesma distância. Por isso que eles cortam os ramos para deixar mais ou menos na mesma distância. Porque isso permite uma maior frutificação. E outra coisa interessante, os sarmentos maduros armazenam mais reservas do que os sarmentos parcialmente maduros. Ou seja, os maduros criam reservas para os parcialmente maduros. Na igreja, na frutificação, os crentes maduros têm que ajudar os imaturos. E aí nós vamos lá para Romanos capítulo 14, que devemos tolerar os mais fracos na fé. Devemos descer ao seu nível para fazê-los crescer, ajudá-los a crescer. Olha quantas coisas a videira nos ensina e nos mostra como deve ser a frutificação. Numa vida em comunidade, numa vida coletiva. A importância do fruto é tão grande, irmãos, que Jesus ele teve 2 episódios na sua vida, no seu ministério, que ele falou do fruto. Aliás, falaremos até 3. Né? Ele fala do fruto na parábola da figueira estéril. Lá em Lucas 13, 6 a 9, ele fala da figueira estéril, que era a nação de Israel. Ele diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Aqui o texto fala de aplicação tipológica a Israel, que não estava dando fruto. Durante os 3 anos do ministério de Jesus foi-lhe dada a oportunidade. E como ela rejeitou, se abriu a oportunidade aos gentios. Mas isso mostra que se não der fruto vai ser cortado. Mas isso também mostra que o vinhateiro, o lavrador, ele é misericordioso. Ele dá uma oportunidade para nós frutificarmos. É necessário que nós frutifiquemos, porque senão seremos cortados fora. E Deus quer que nós frutifiquemos. E se estamos infrutíferos, deixemos que o lavrador nos esterque, nos escave, deixemos que ele entre em comunhão conosco, que nós entremos em comunhão com ele. E se nós entrarmos em comunhão com ele e ele conosco, e se nós obedecermos a ele, se nós permanecermos nele e nós amarmos, certamente nós frutificaremos. O outro episódio do ministério de Jesus aí não foi uma parábola, foi um episódio mesmo. É a maldição da figueira infrutífera. Está lá em Mateus 21, 18 a 22 e em Marcos de 11, 12 a 26. Vamos ler ali em Mateus 21, 18. A 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte te disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mas a figueira não tinha frutos.
só tinha folhas. E é interessante aqui nós vemos que a figueira, ao contrário dos outros vegetais, ela primeiro dá fruto, depois ela dá folha. Então, se ela tinha folhas, é porque devia ter fruto, mas não tinha. Por isso ela foi amaldiçoada por Jesus. Secou imediatamente. Mais uma vez nós vemos que quem não dá fruto, seca, morre. É o que ele disse. Corta, seca, cortada, lançada fora, colhida, lançada no fogo e arderá. Quem não der fruto, quem perder a comunhão com Cristo, vai para o lago de fogo e enxofre. É amaldiçoado pelo Senhor. É a única vez no Evangelho que nós vemos Jesus amaldiçoando alguém. Um ser, né, no caso, a figueira. Porque ela não deu fruto. E na parábola do semeador, lá em Mateus 13, 23, nós vemos, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmãos, não importa a quantidade do fruto. O que importa é a qualidade. No começo dessa aula nós vimos que frutificar é dar o fruto segundo a espécie. Haverá quem produzirá 30, haverá quem produzirá 60, haverá quem produzirá 100. Mas é sempre o bom fruto. É a árvore boa. Porque é fruto da comunhão com Cristo, com Deus, que é bom. O fruto do Espírito é um só. Mas alguns podem produzir mais, outros menos. Mas quem ouve e compreende a palavra, esse dá fruto. A nossa vida tem de dar fruto. No início da aula eu fiz uma pergunta. E eu termino com esta mesma pergunta. Estamos frutificando? Somos verdadeiramente salvos? Que esse trimestre tenha sido uma oportunidade para que eu e você tenhamos feito um autoexame e procuremos dar fruto daqui por diante. Amém.